Estamos de volta, senhores, com o nosso terceiro bloco. E no finalzinho do segundo bloco eu deixei uma pergunta, lembra-se? Eu perguntei o seguinte, vem cá, será que todo contrato admite foro de eleição? Não. A resposta é negativa. Há situações nas quais, por conta de um desequilíbrio congênito, o próprio legislador traz um foro privilegiado, um foro específico. Refiro-me aqui ao Código de Defesa do Consumidor, artigos 51 e 101 do CDC. Lá na relação de consumo, você tem um fornecedor que é hipersuficiente e você tem um consumidor que é hipossuficiente. A relação, no seu nascedouro, ela já é desequilibrada. A relação no seu nascedouro, de forma congênita, já é desigual. O legislador entende aqui, então, que se ele deixar a liberdade de eleição de foro, vai acabar que o fornecedor, como faz o contrato lá, né, que é um contrato de adesão, pré-formatado, pré-redigido por ele, cabendo a outra parte aderir ou não ao bloco, o fornecedor vai eleger um foro. O cara vai botar lá como foro a cidade do interior, do sul do país, para o cidadão que está contratando o norte do país, né? Então ele vai tentar trazer uma dificuldade procedimental. Por conta disso, em situações como esta, o Código de Defesa do Consumidor, no caso específico, ou direito em um caso mais amplo, vem a intervir trazendo um foro privilegiado, vem a intervir trazendo um foro específico. Nas relações de consumo, por exemplo, artigo 101 do CDC, o consumidor tem foro privilegiado. O consumidor tem foro privilegiado. O consumidor, ele vai propor a ação, senhores, no local do seu domicílio. Ele vai propor a ação no local do seu domicílio. E detalhe, caso o contrato de consumo eleja foro diverso, outro, diz o artigo 51 do CDC, essa eleição será nula, porque essa cláusula será leonina, essa cláusula será abusiva. Além disso, caso haja essa eleição de foro no contrato de consumo de adesão, você poderia ainda arguir a cláusula, o artigo 424 do Código Civil. Então, você poderia trabalhar ainda com o artigo 424, eu dizia, do Código Civil, qual nos informa que é nula a renúncia antecipada a direito em contratos de adesão. Então, se tem lá o contrato de adesão de relação de consumo e nele é uma cláusula dizendo que o consumidor renuncia ao foro privilegiado do CDC e elege um outro foro, essa cláusula é nula, seja por conta do 424 do Código Civil, que diz que é nula a renúncia antecipada a direito em contrato de adesão, seja pelos 51 e 101 do Código de Defesa do Consumidor, os quais afirmam que o consumidor tem um foro privilegiado, não é verdade? Que ele propõe a ação no seu domicílio. Ok? Então, nem toda relação jurídica comporta um foro de eleição, um domicílio de eleição, um domicílio especial. Mas, dentro do Código Civil, que é o que nós estamos aqui a tratar, que são contratos paritários, em que as pessoas têm ali uma paridade de armas, dentro do Código Civil, a regra geral, senhores, é que se permita sim, porque são partes iguais. Além do domicílio voluntário, já estudado agora, temos ainda o domicílio legal, também chamado de cogente ou necessário. Aqui você não elege o domicílio. Não. Aqui você não elege o domicílio. Aqui a lei lhe impõe o domicílio. Então aqui não há eleição de domicílio, aqui há imposição de domicílio. São hipóteses excepcionais, porque a regra geral é que você escolha o seu domicílio. São hipóteses excepcionais, eu dizia, nas quais você terá uma imposição legislativa, nas quais o legislador lhe obrigará a um determinado domicílio. Quais são as hipóteses? Vem comigo na tela. O artigo 76 do Código Civil nos informa que tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. O incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. E aí o parágrafo único detalha. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. O servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções. Já chama aqui a atenção para a pegadinha da prova, hein? Tem que ser exercício permanente da função.
Exercitar permanentemente suas funções. O cargo transitório não gera domicílio necessário. Seguindo, o do militar, onde servir, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. O do marítimo, onde o navio estiver matriculado. E o do preso, o lugar em que cumprir sentença. Chamou a atenção também aqui para o preso, que vocês erram muito. O preso não é o local em que foi condenado. Não, não é o local em que foi condenado. É o local em que cumprir sentença. Domicílio é um conceito dinâmico. O cidadão pode ter sido condenado a determinada cidade e estar cumprindo pena em um outro estado, em uma outra cidade. E aí ele pode até mudar de presídio no meio do cumprimento da pena e mudar de domicílio, né? Veja o Fernandinho Beiramar. Quantos presídios o Fernandinho Beiramar já passou, né? Ninguém quer ficar com o homem, né? Porque ficar com o Fernandinho Beiramar, amigo, é dor de cabeça. Você tem que ter um sistema de segurança, né, reforçado, porque a qualquer momento ali pode haver uma fuga, uma tentativa de fuga, algo do tipo, né? E aí ninguém quer ficar com o cara, ele passa um tempo em um determinado presídio, o presídio quer logo empurrar, né? Já começa, o governo federal, não dá pra ficar com ele não aqui, tá difícil, tá complicado, não tem estrutura, etc, coisa e tal. E ele durante muitos anos rodou em vários presídios do país, mudando de domicílio, é um domicílio dinâmico. Ok, gente? Ainda aí na regra do domicílio necessário, fique atento ao artigo 77. O agente diplomático no Brasil, que citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade, sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto no território brasileiro onde o teve. É uma regra que, para muitos, diz mais respeito, inclusive, à lei de introdução do que a domicílio, mas, enfim, o legislador civilista entendeu por bem colocar aí na parte domicílio, porque diz respeito à competência para processar e julgar a ação contra alguém. Encerramos o tema domicílio, né? Então veja, na aula de hoje, nós finalizamos direitos da personalidade, finalizamos o tema domicílio e vamos avançar a um novo tema agora, bem jurídico, tá? Se você quiser em casa agora dar uma pausa no vídeo, você já pode dar uma pausa no vídeo e resolver os deveres de casa, de domicílio, e os deveres de casa e direitos da personalidade, que são temas que acabamos agora. Ou, se preferir, dá seguimento aqui no vídeo logo, na verdade, e depois já faz essa resolução. Mas sempre se lembre de fazer o seu dever de casa, é o seu exercício de fixação e está à sua disposição, tá? Então, bola pra frente, tema novo, vida nova, bens jurídicos. Eu vou começar com o conceito. Afinal, o que é o bem jurídico? O bem jurídico é toda utilidade física ou ideal que seja objeto de um direito subjetivo. Então, bem jurídico é toda utilidade física ou ideal que seja objeto, eu dizia, de um direito subjetivo. A partir desse conceito, você percebe que você pode ter bens jurídicos materiais, corpóreos e bens jurídicos imateriais, incorpóreos. Então, eu posso ter bens jurídicos materiais e bens jurídicos imateriais. Vou dar exemplo para você compreender. Bem jurídico material. Vamos aos exemplos. Minha casa é um bem jurídico material. Essa caneta é um bem jurídico material. Meu celular, que está lá no canto, é um bem jurídico material. Meu carro é um bem jurídico material. Meu óculos é um bem jurídico material. Imateriais, minha vida, minha honra, minha liberdade, são bens jurídicos imateriais. São todos aí objetos de meus direitos subjetivos. São todas utilidades que são objetos de direito. O Código Civil, ele é bem detalhado no que diz respeito à classificação dos bens jurídicos. O Código Civil é bem dogmático, ele é bem detalhado no que tange a classificação, eu dizia, dos bens jurídicos. E o Código Civil divide esta classificação em 3 pilares fundamentais. 3 pilares fundamentais. Bens
considerados em si mesmo. Então, bens considerados em si mesmo. Bens reciprocamente considerados e bens públicos e privados. Então, bens considerados em si mesmo, bens reciprocamente considerados e bens públicos e privados. São aí os 3 pilares classificatórios dos bens jurídicos. Nós iremos começar. Primeiro pilar, tá? Bens considerados em si mesmo. Os bens considerados em si mesmo, vou puxar aqui para baixo, porque eu vou ter que puxar outras setas aqui. Os bens considerados em si mesmo é uma classificação do bem de forma isolada, tá? Do bem olhando para dentro de si próprio. Então eu pego um bem, isolo ele e o classifico. E essa classificação admite subclassificações. Primeira subclassificação, eu tenho os bens imóveis versus móveis. Então, a primeira classificação, eu tenho aí os bens imóveis versus os móveis. É o bem considerado em si mesmo. Tanto os imóveis quanto os móveis. Então, tanto os imóveis quanto os móveis se subdivide aqui em por sua natureza e por força da lei. Por sua natureza e por força da lei. Então, tanto os imóveis como os móveis, eu dizia, se subdividem aí por sua natureza e por força da lei. Eu tenho imóveis por sua natureza, imóveis por força da lei, móveis por sua natureza e por força da lei. Eu vou começar estudando os imóveis, tá? Imóveis por sua natureza, artigo 79 do Código Civil. Os imóveis por sua natureza, nos diz o artigo 79 do Código Civil, é o solo e tudo que a ele se incorporar de forma natural ou artificial. Solo e tudo que a ele se incorpore de forma natural ou artificial. Eu tenho, por exemplo, as plantações, eu tenho, por exemplo, as construções, tá? Plantações, construções são os imóveis por sua natureza. Já os imóveis por força da lei, o são por opção legislativa. O legislador civilista, em 2 passagens, artigos 80 e 81 do Código Civil, ele trabalha com um rol de imóveis que ele considera por opção legislativa, por força da lei. Vem comigo na tela. Consideram-se imóveis para efeitos legais os direitos reais sobre imóveis e as ações que o asseguram, o direito à sucessão aberta. Esse direito à sucessão aberta cai bastante, tá? Dá um exemplo aqui que vocês, vez por outra, fazem confusão. Imagine você que João morreu. João morreu e deixou como patrimônio 15 automóveis. Tá. O direito à sucessão aberta de João é imóvel. Pouco importa o objeto sucessório, porque aqui é um critério de opção legislativa. Seguindo lá, não perdem o caráter de imóveis, diz o artigo 81. As edificações que separadas do solo, mas conservando sua unidade, forem removidas a outro local, os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem. Exemplificando o inciso 1, nós temos aquelas casas de madeira. Lembra aquelas casas de madeira? Você não faz a casa de madeira em determinado local,
Que no Brasil não tem muito não, tem muito nos Estados Unidos. O cara faz uma casa de madeira, bota atrás de um caminhão. E aí leva a casa e instala no terreno. É um bem imóvel. É um bem imóvel. Como também são imóveis os materiais separados de um determinado prédio para posterior recolocação. Os azulejos, por exemplo, retirados de uma igreja para posterior recolocação, são imóveis. As telhas de uma determinada construção que são retiradas para manutenção e posterior recolocação, são imóveis. São imóveis aí, por força da lei. Então, temos imóvel por sua natureza, temos imóvel por força da lei. Voltando na tela, também temos móvel por sua natureza e também temos móvel por força da lei. Os móveis por sua natureza estão no artigo 82 do Código Civil. O artigo 82 do Código Civil conceitua como aqueles bens que podem ser removidos por força alheia, sem grande alteração da sua substância, sem grande alteração da sua finalidade econômico-social. Essa câmera, por exemplo, é um bem móvel, né? Eu posso pegar essa câmera e removê-la. Aliás, por vezes os meninos, inclusive, fazem isso, né? Raíssa acabou de fazer isso agora. Chegou a câmera para o lado. É um bem móvel. Móvel por sua natureza. Veja que por força alheia de Raíssa, ela acabou de ser removida, não é verdade? Mas ainda nos bens móveis por sua natureza, Raíssa, vem comigo na tela, nós temos aí aqueles que são suscetíveis de movimento próprio. E aqueles que são suscetíveis de movimento próprio, as provas costumam chamar de semoventes. São semoventes. Então, aqueles que são suscetíveis de movimento próprio, as provas costumam chamar de semoventes. São os animais. Meu cachorro é um semovente, é um bem móvel. Ah, Luciano, só se for o seu, porque o meu cachorro não é bem, não. Meu cachorro é gente, quase fala, né? É porque você não conhece o meu cachorro, Luciano. Gente, todo dono acha o seu cachorro mais inteligente do planeta. Eu acho o meu mais inteligente do que o seu, não tenho a menor dúvida. E você acha que o seu seguramente é deveras mais inteligente do que o meu, apesar de eu nunca ter visto o seu cachorro e você nunca ter visto o meu cachorro. Mas o meu cachorro é um cara bacana, um cara legal, gosto dele. Quando eu estaciono o meu carro lá embaixo, ele já começa a latir lá em cima, meu vizinho deve adorar, né? Isso, fica lá latindo até a hora que eu chegar, na verdade, é uma maravilha. Quando eu fico doente, ele fica do meu lado lá, ó, vigília. Quando eu viajo para dar aula, trabalho, ele faz greve de fome. A menina me liga, Luciano, cachorro aqui não quer comer. É bom, meu filho, tá gordo, é bom que emagrece. Fica tranquilo, quando eu chegar aí a gente resolve isso, né? Mas o direito o entende como bem, porque os animais não são dotados de personalidade jurídica, tá? Mas seguindo ainda aí nos bens móveis, vem comigo na tela, eu tenho dos bens móveis por força da lei. Artigos 83 e 84, ambos do Código Civil. Artigos 83 e 84, ambos do Código Civil. Vamos lá? Vem comigo na tela. Consideram-se móveis, para efeitos legais, energias que têm um valor econômico. Um cidadão, uma vez, Raíssa, resolveu perguntar em um concurso de magistratura qual era a natureza jurídica do sêmen bovino. Que maldade, né? Que maldade, né, esse cidadão fez, né? Enfim, a natureza jurídica é de um bem móvel, tá? Porque é uma energia que tem valor econômico. Seguindo a tela, direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes, direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações, os materiais destinados a alguma construção enquanto não forem empregados, bem como aqueles provenientes da demolição de algum prédio. Tá aí. Todos estes são bens móveis, ok? Segunda classificação dos bens considerados em si mesmo aqui, nós temos os fungíveis e infungíveis. Nós temos os fungíveis e infungíveis. Fungível é aquilo que pode ser substituído por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade. Diz lá o artigo 85 do Código Civil. Então, o fungível é o substituível. Uma caneta Bic, por exemplo, em regra é um bem fungível, substituível por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade. Já os infungíveis são os insubstituíveis.
são aqueles que não podem ser substituídos. Um quadro de Picasso, por exemplo, é um bem infungível, não dá para você substituir por outro da mesma quantidade, qualidade, da mesma espécie. Vejam, senhores, que essa classificação em fungível e infungível é uma classificação afeta aos bens móveis, tá? É uma classificação afeta aos bens móveis, porque os imóveis, amigo, imóvel em regra é infungível, né? Imóvel é infungível, como é que você vai dizer que tem dois imóveis exatamente iguais? Não são exatamente iguais, tá? Então a classificação mais afeta, eu dizia, aos bens móveis. Ressalto ainda que essa classificação, ela tem um quê de relativismo. Ela tem um quê de relativismo. Lhe explico por quê. Ela tem um quê de relativismo porque a fungibilidade ou infungibilidade de um determinado bem, ela é um tanto quanto relativa, né? É um tanto quanto relativa. Vou lhe dar um exemplo, né? Raíssa, eu vou para a câmera de cá, vê se você consegue fechar essa imagem aqui, Raíssa, tá? Eu tenho esse crucifixo aqui, ó. Bonitinho, né? Eu tô até com um pedaço de linha aqui de alguma blusa que eu usei. Vou até já botar pra trás pra não ficar feio, né? Eu tenho esse crucifixo aqui, ó. Milhares de pessoas, seguramente, têm um crucifixo igual a esse meu. Nada de muito interessante nem diferente dele, não, né? É um crucifixo. Verdade. Muita gente tem um igual, mas pra mim esse crucifixo é infungível. Porque esse crucifixo me foi presenteado por meu pai, quando ainda era vivo, no meu aniversário de 15 anos de idade. Meu pai já faleceu, já se vão lá mais de 10 anos que meu pai é falecido, infelizmente, né? E foi antes dele ter o derrame, etc, coisa e tal. Então, pra mim, é um bem de caráter infungível. Você encontra um crucifixo igual a esse pra comprar por aí? Ô, meu amigo, toda loja de esquina dessa joalheria que você parar tem igualzinho. É igual, né? Já vi milhares de pessoas usando um crucifixo igualzinho a esse. Mas esse, pra mim, é infungível, porque esse, pra mim, carrega uma carga de subjetividade maior. Certa feita eu fui assaltado, né? Entrei para as estatísticas, há muito tempo atrás. Fui assaltado, o cidadão veio, me roubou, levou meu relógio, levou minha carteira. Né? Na época levou até minha aliança, na verdade. Minha mulher achou que eu tinha forjado um assalto, né? Que eu tinha feito alguma... Mas enfim, não levou minha aliança, foi um assalto de verdade. Levou minha aliança, e aí depois que ele pegou tudo, ele falou, passa o crucifixo. Eu falei, rapaz, o crucifixo não vai não. E aí veja que eu, que sou um cara pacífico, né? Fiz uma grande burrada. O cara poderia, né, ter engrossado, etc. Como ele tinha pego o relógio, a aliança, etc. Acho que ele meio que... Rapaz, não vai não, esse crucifixo meu pai que me deu. E ele meio que... Talvez ele tenha alguma coisa que o pai tenha dado pra ele também. Eu acho que ele deu uma contextualizada e foi embora e me largou lá com o meu crucifixo. Ficou satisfeito com o relógio, a aliança e a carteira, o dinheiro na carteira, né? Enfim, veja você que esse conceito de fungibilidade ele é um conceito relativo. Então, análise do caso concreto pode tornar um bem fungível e infungível. Outro exemplo que eu dou muito, livro. Livro, em regra, é fungível, né? Porque você acha ali da mesma edição, etc, coisa e tal. Você pegar uma sinopse minha para concurso público agora, aí, parte geral, sexta edição, já tá lá no site da Juispod, compre, né, me ajude, né? Já tá lá no site da editora, inclusive. Se você pega lá, é fungível, né? A edição tem 3.000 livros. São 3.000 livros iguais. Mas o seu livro de parte geral, que você já fez as suas anotações, você já grifou, ou um livro que um determinado autor autografou para você, porque você encontrou em determinada situação, esse bem se torna um bem infungível. Não é verdade? Então vejam vocês que o conceito de fungibilidade, eu dizia, tem um quê de relativismo. Mas voltando aqui na nossa classificação, nós temos bens ainda aqui considerados em si mesmo, consumíveis e inconsumíveis. Consumíveis e inconsumíveis. Perfeito. Os consumíveis, artigo 86 do Código Civil, são aqueles que se destrói de forma imediata no primeiro uso. Professor, me dá um exemplo de um bem que se destrói de forma imediata no primeiro uso. Um hambúrguer, né? Uma pizza. Quer dizer, tem gente que não come de primeira, não. Eu, devastador, já vai de logo de primeira, né? Barra de chocolate, então. Barra de chocolate, pra mim, é bem personalíssimo. Não é negócio de dividir barra de chocolate comigo, não. Né? Falava, é sério. Ah, vamos comprar uma barra de chocolate pra dividir. Não, minha filha, barra de chocolate, cada um tem a sua. Né? Você compra o seu negócio de sua barra de chocolate, deixa eu comer o negócio da minha barra de chocolate aqui. Né? Então, são bens que no primeiro uso tem destruição imediata. Ou ainda, entram aí nos consumíveis aqueles bens destinados à alienação, que tem até duração maior,
mas são destinados à alienação. Um carro, por exemplo, que está posto à venda é um bem consumível, tá? Porque ele está ali destinado à alienação, ok? Ainda na classificação aí, você tem os divisíveis, e os indivisíveis. Divisíveis e indivisíveis. Mais uma classificação dos bens considerados em si mesmo. Divisíveis são aqueles bens, diz a doutrina lá com base no artigo 87 do Código 87, são aqueles bens que admitem divisão cômoda ou fracionamento cômodo. Sacas de café, café. Café é divisível, amigo. Você vai sacando o café, ele admite divisão cômoda, porque essa divisão não altera a sua substância, não diminui consideravelmente o seu valor, não gera prejuízo ao uso. É café, irmão, só está em saca. Na verdade, é um bem divisível. Já os indivisíveis, não admitem divisão cômoda. Não. Indivisível não admite divisão cômoda. Não dá para você fracioná-lo sem perder sua substância, sem perder sua finalidade. Um cavalo de corrida. Dá para dividir o cavalo de corrida em pedaços? Não, não dá. Não há como. Não há como você dividir um cavalo de corrida em pedaços. Trata-se aí de um bem, eu dizia, indivisível. Percebam, senhores, artigo 88, que os bens naturalmente divisíveis podem se tornar indivisíveis, seja por força da lei, você tem aqui uma indivisibilidade legal, seja por força da vontade, você tem aqui uma indivisibilidade convencional ou voluntária. Então, os bens naturalmente divisíveis podem se tornar indivisíveis, seja por força da lei, ou seja por força da vontade das partes. Indivisibilidade legal ou indivisibilidade convencional. Vou dar um primeiro exemplo de uma indivisibilidade legal. Exemplo de indivisibilidade legal, senhores, é o módulo rural. O que é o módulo rural? O módulo rural é uma porção de terra que se entende indivisível para fins de desapropriação, para fins de reforma agrária. Porque para você fazer uma desapropriação, para fazer uma reforma agrária, só adianta você fazer se você desapropriar um pedaço de terra que sirva para o cidadão cultivar. Se a terra for muito pequena, não der para cultivar, não vai servir para muita coisa, tá? Não vai adiantar para muita coisa. Então, o que você tem aí, na verdade, é uma indivisibilidade legal. Porque perceba, o módulo rural, se você quiser dividir, você pode? Pode, essa sala é pequena. Mas se eu quiser dividir essa sala com raiz, você divide. Eu passo a régua aqui no meio, levanto o muro, metade de mim, metade dela. Pode fazer isso. O módulo rural, a priori, seria divisível, mas, por força da lei, ele se tornará, eu dizia, indivisível. Ok, gente? Beleza? E a indivisibilidade convencional é aquela que decorre de um ato de vontade. A indivisibilidade convencional, ela vai decorrer de um ato de vontade. Nós temos aí como exemplo, senhores, o condomínio pró-indiviso. Em que as partes ali, por ato de vontade, entenderam por tornar aquele bem indivisível. Seguindo nos bens considerados em si mesmo, eu tenho os bens singulares e eu tenho os bens coletivos. Bem singular e bem coletivo. Bem singular é aquele que, embora reunido, é considerado isoladamente. É considerado de per si. Então, bem singular é aquele que, embora reunido, é considerado isoladamente de per si. A exemplo de uma caneta. Já os coletivos são aqueles reunidos. Estes bens coletivos também são chamados de universalidades. E estas universalidades, elas são universalidades de fato e de direito. Universalidade de fato e universalidade de direito. E sobre elas nós conversaremos no nosso próximo bloco. Até daqui a pouco.